Então, mais uma vez, o nosso boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos a esta casa que sempre nos acolhe a todos, com muito amor. Em primeiro lugar, mais uma vez, agradecemos a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga aqui presente e a direção material da casa, que nos brinda com essa nova oportunidade de aqui nos encontrarmos na noite de hoje e levarmos os que aqui vêm, encarnados e desencarnados, aquilo que já foi nos dado conhecer, aprender, dentro da consoladora doutrina dos Espíritos. O tema já foi feito referência, nós vamos continuar a trazer aos que aqui vêm ensinamentos contidos na obra básica da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos. Na sua quarta parte, que deu então a Kardec, após a edição do Livro dos Espíritos, anos depois, a estruturação dessa obra basilar da doutrina espírita, o céu e inferno. Só relembrando que o Livro dos Espíritos contém 4 livros, nas suas 1019 questões, perguntas que Kardec faz aos superiores, e depois Kardec, com o tempo, com a necessidade, ele então vai lançando obras que continua a desenvolver as questões e as respostas do Livro dos Espíritos, nessas 5 obras básicas, que é o Pentateuco kardeciano. Então, quem é espírita, quem realmente quer conhecer a doutrina, compreendê-la, precisa se ater, em primeiro lugar, a essas obras. Depois, sim, se atém às obras complementares. Mas é necessário primeiro conhecermos profundamente os fundamentos basilares da doutrina espírita. Conhecemos Kardec. Aprendemos também que o Espiritismo é uma doutrina que ele não impõe nada a ninguém. Ele expõe a sua mensagem, os seus ensinamentos, mas deixa a cada um de nós que dela nos abeiramos o uso livre da nossa razão, para que a nossa fé não seja uma fé cega, mas sim uma fé raciocinada à luz da razão. O Espiritismo jamais impõe. O espírita vai ter sempre seu livre-arbítrio, por isso a importância dele estudar, de procurar, de conhecer. Não ficar só nesses momentos aqui que a gente vem, tem 30 minutos de conversa, e acha que isso aí já basta para sermos espírita. Ao espírito o convite vai ser sempre que estude, leia uma obra, leia novamente, releia, analise, compare, use a razão, o crivo da razão. O espiritismo não é imposto, não é fé cega. E nessa obra, O Céu e o Inferno, e nós também no Livro dos Espíritos, na sua quarta parte, nós vamos trazer algumas questões que vão ser lidas e comentadas, mas primeiro nós vamos ter aqui na obra O Céu e o Inferno, seu início, onde Kardec, para chegar nessa quarta parte aqui, que gerou essa obra aqui, O Céu e o Inferno, Kardec, na sua época, no século XIX, em que a ciência dos homens estava engatinhando, que as leis da natureza estavam sendo pesquisadas, sendo reveladas, em que o conhecimento científico ainda era muito escasso, a tabela periódica, quem passou pela escola ainda não tinha todos aqueles elementos, eram bem poucos, na época de Kardec os elementos eram muito poucos ainda. Conceitos de matéria, divisão da matéria ainda eram muito bitolados, Dizia-se até, eu aprendi que a matéria era indivisível. E hoje a gente sabe que não é assim, Existem partículas infinitamente pequenas, ainda com outros nomes difíceis até de pronunciar. Então a gente aprendeu da época do átomo, do elétron, só aquilo que a gente sabia. No entanto, essa matéria esse elétron, esse átomo foi desvendado hoje profundamente com a nossa ciência avançada, Então nós temos muito ainda que aprender, que conhecer da natureza, das leis da matéria e das leis que regem a realidade do mundo espiritual. Então o Espiritismo é uma ciência, é acima de tudo uma ciência, que tem o objetivo de estudar, conhecer profundamente as leis que regem os fenômenos da realidade do mundo espiritual.
e que vem nos trazer a resposta de quem somos nós, de onde viemos, por que estamos aqui e principalmente para onde iremos ao acabar o nosso tempo de permanência nessa veste carnal que cada dia vai se deteriorando, né? E chega um dia em que ela não vai ter mais serventia, é como uma roupa que vai se desgastando, nós vamos ter que abandoná-la. Então a morte, a tão temida morte, é esse momento. É aquele momento em que o espírito, não podendo mais ter acesso, comando total do seu corpo, dele é obrigado a se afastar pela extinção do fluido vital que através do perispírito animaliza as células do corpo físico. Então, extinguindo-se o fluido vital, o espírito se vê obrigado, é expulso da sua roupagem biológica. E ocorre então o fenômeno da morte, que é a separação do espírito imortal, conservando o que está aqui, né? O seu corpo perispiritual. Então não vira uma fumaça, não vira uma gota d'água. Desencarnando, nós vamos manter a nossa personalidade e a nossa individualidade. Não somos uma gota d'água que volta ao oceano e some. Voltamos sim, através do fenômeno da desencarnação, ao mundo original, ao mundo real, ao mundo verdadeiro, que é o mundo espiritual que nos cerca nessa hora. Ou, no movimento espírita, Kardec intitulou de erraticidade, fora do corpo de carne. Então há dois mundos, a qual nós sempre vamos fazer parte. O mundo material, para habitar esse mundo é necessário esse corpo, mas nós viemos do mundo espiritual. E para lá nós vamos voltar, levando conosco esse corpo que sempre permanece, a veste perispiritual, que tem a forma humana, que quando é vista, o pessoal que não tem conhecimento da doutrina rotula de fantasma. E temos medo até do nosso ente querido. Aí daquele que vê um desencarnado, até o pai ou a mãe é capaz de desmaiar. Olha só o medo que nós temos de nós mesmos, é fantástico isso. E se esquecemos que Jesus passou pela morte, foi crucificado, e no terceiro dia ele que volta ao convívio dos apóstolos. No começo eles se apavoram. Tanto é que com a primeira aparição de Jesus, quando ele vai ao encontro deles na casa lá de Pedro, onde estavam, ele não bateu na porta e entrou. Ele entrou direto. Quando viu, estava no meio deles. Ele disse: a paz seja convosco. E houve um grande temor, medo do morto. Não tem mais, sou eu. Então Jesus foi o grande revelador da continuidade da vida após a morte. Se toda religião que existe na Terra, desde os seus primórdios, sempre falou da vida após a morte, vida fora do corpo, onde vai encontrar esse ou aquele ambiente conforme a crença a qual foi educado, então o Espiritismo, Jesus veio mostrar essa realidade já lá na sua época. Após a crucificação, ele que volta com a sua veste perispiritual. E conforme o seu desejo e a sua vontade, essa veste às vezes poderia se tornar até tangível, palpável. Foi o que ele fez quando Tomé, que tinha dúvidas, disse: veja, Tomé, as minhas chagas, toque. E Tomé sentiu as chagas, porque Jesus naquela hora, concentrando-se, comandando sua veste perispiritual, fez com que ela se materializasse com os recursos fluídicos dos médios de efeito físico, que eram os apóstolos. E fez isso também muito antes de passar pela cruz, quando no Monte Tabor, acompanhado de 3 discípulos, que eram médios de efeito físico, não levou os 12, porque não teria serventia nenhuma, só eles tinham a mediunidade de efeito físico muito potente. Eis que Jesus então entra em oração e simultaneamente aparecem 2 espíritos do passado. 2 personagens ilustres que a Terra conheceu antes de Jesus. Moisés, 1800 anos. E Elias, 500 anos antes do Cristo. 2 mortos bíblicos. E esses 2 mortos se materializam ao lado do Mestre. E é tão real a manifestação que lá está no relato evangélico. Senhor, queres que montemos uma tenda para abrigá-los? Olha só.
2 mortos, que se hoje aqui aparecesse 2 desencarnados, nossos queridos, a gente desmaiaria, correria, teria medo. E, no entanto, os apóstolos, já espíritos formados para esse momento, não temeram, porque estavam junto a Jesus. E quem está junto ao Cristo, como Pedro, né, quando estava no barco, que a tempestade se avolumou, ele com medo de desencarnar, Senhor, socorre, vamos perecer. Olha, se Jesus ia deixar o barco virar. E Jesus, mostrando mais uma vez lições que nós vamos aprender estudando a doutrina, ralhou com o tempo. Será que ralhou com o tempo mesmo? Ou pediu da sua forma, como era escrito, que os espíritos que movimentam os fenômenos da natureza cessassem naquele momento aquele fenômeno que causava pavor, né, nas ondas, na tempestade. E eles, obedecendo Cristo, imediatamente pararam de atuar na natureza, porque os espíritos podem influenciar a natureza, comandam muitos fenômenos atmosféricos do planeta. Isso está aqui nas obras básicas. Terremotos, maremotos têm um aval à participação do mundo espiritual, sob a ascendência do Criador. Ah, mas então Deus permite terremoto, maremoto, que leva a dor e sofrimento? Sim, permite. Busquemos aqui nas obras básicas o porquê da guerra, da destruição. Apesar de causar dor e sofrimento, acelera muito mais vezes o processo de evolução da humanidade. O que levaria 1000 anos, às vezes, uma guerra, embora causando todo esse transtorno, muda todo o contexto da civilização daquele local, daquela área. E traz também invenções que hoje nos beneficiam. Muitos desses recursos que nós usamos aqui, que nos encantam, veio das famosas guerras. Vocês acham que esse celular que nós temos hoje, quem é que usou primeiro eles? Se estudar lá os arquivos dos Estados Unidos, sobre as armas de guerra, vamos ver que o celular já estava lá muito antes de nós, de forma maior, diferente, mas já davam pontos de localizações, tudo com a perfeição através dos satélites. Não era geral para nós, mas com o recurso militar, sim. Depois, obsoleto, veio até nós. E a gente aqui se encanta. Então, muitas guerras também trazem esses recursos. E acelera a evolução. Então, os espíritos, que nada mais são do que as almas dos homens, sempre estiveram em contato com os homens que estão na matéria. Desde a evolução do surgimento da espécie humana. Em que existe a realidade do mundo material, que é uma escola, em que o espírito, vindo da dimensão espiritual, usa o uniforme carnal para interagir com o mundo material e desenvolver, então, essas asas da evolução, que é o intelecto e o moral. E como numa única existência é impossível nós atingirmos qualquer tipo de perfeição, de conhecimento total, a lógica nos diz que é necessário várias e várias e várias existências sucessivas. A vida sempre é uma única, aqui no corpo ou fora do corpo, mas existência são milhares que já tivemos. E ainda vamos ter muitas, aqui na Terra, em outros mundos. Já tivemos em outros mundos, estamos aqui algumas vezes, outras vezes, isso aí depende. Aprendeu o que esse planeta oferece de conhecimento, o espírito, se já tem domínio da matéria, já desenvolveu certas virtudes que lhe permitem avançar na sua escalada evolutiva, ele que ao deixar o planeta é convidado a conhecer mundos que têm novos conhecimentos que ele não tem acesso aqui. Assim como aqui é o exemplo das escolas, né? Nem tudo se aprende na escola do ginásio, é preciso alguns anos para chegar na faculdade. Assim é a nossa evolução. E nessas idas e vindas, essas duas realidades nos cercam. Mundo material, tangível, palpável ao nosso toque, embora a matéria não esteja assim como a gente imagina, é uma ilusão nossa muito grande ainda. Nós vamos descobrir um dia que não é bem assim. A ciência já está trabalhando isso, está provando, né, que os nossos sentidos só conseguem absorver a matéria modificada dessa maneira. E para nós parece tão real, mas um dia nós vamos entender que é bem diferente, principalmente quando estivermos fora do corpo, porque nós passaremos por essa matéria.
E ela não será obstáculo para nós. Os espíritos não precisam que abra a porta para eles entrar. Porque eles vibram noutra dimensão, noutra faixa. Estão cercados de outro tipo de matéria na qual nós estamos aqui envolvidos e não percebemos, a matéria do mundo espiritual, que é movimentada pela força da mente, do pensamento, que na doutrina espírita chama-se fluido cósmico universal. E Jesus também trabalhou com isso lá atrás, e a gente nem se toca que Jesus usou esse recurso da mente e movimentou a matéria e transformou-a na frente de todo mundo. Lembra lá da festa lá do noivado? Quando a mãe disse, Senhor, o vinho terminou. Olha só, Jesus, né, virou o quê? Um barman, né, para servir os convidados. Mas Maria tinha tanta fé no filho e confiança que disse, filho, será que podes fazer algo? Porque ela sabia quem era Jesus. Maria tinha noção de quem era o filho que ela recebeu, né? E sabia que Jesus detinha um poder muito grande, não moral, só moral, mas também intelectual e conhecimento profundo de todo o processo que envolve o planeta Terra. E Jesus então, como está lá descrito, manda que bota aquelas bilhas de água, né, aqueles túneis da época, e entra em oração, não dizendo Pai Nosso que está no céu, mas sua mente trabalha. E esse fluido invisível que contém todas as substâncias que formam a nossa natureza, ele que canaliza a água e modifica, transforma as matérias, fazendo surgir o sabor da uva. Não do álcool, mas do suco da uva, que tem bem um potencial também, né? A gente sabe quando a uva por si ainda tem um teor alcoólico. Igual a alface, né? A alface, quando você come alface, você dá uma sonolência danada. Porque tem álcool ali, tem moléculas do álcool na sua composição. Tudo está na natureza. E Jesus, então, modifica. E aí nós chamamos de, até hoje, né, até chegar à doutrina espírita, de milagre. Mas Jesus não fez um milagre sequer. Nem nas curas, Jesus realizou milagres. Que a palavra milagre é um efeito sobrenatural. E segundo os entendidos, né, para a gente entender como não é o milagre não se repete. Seria uma derrogação da lei divina conhecida. Então, quando um fato se torna constante, é porque existe uma lei possível de movimentá-la. Então, o milagre seria uma derrogação, e não existe derrogação da lei divina. Só Deus pode derrogá-la. Então, Jesus manipulou com a mente, com o pensamento, porque tudo é pensamento. Nós somos seres pensantes. Tudo que nos cerca hoje saiu daqui primeiro. Toda invenção no cérebro, no pensamento do inventor. Ideias primeiro. Depois usa a matéria e transforma o objeto que mentalizou. Dá trabalho? Dá. Thomas Edison, 1000 tentativas para chegar nessa lâmpada aí. Se tivesse desistido na 999, nós não teríamos a luz. Olha só. Então, às vezes, a gente desiste muito fácil das nossas conquistas. E às vezes já estamos quase chegando lá e a gente então, não vou mais, cansei, desisto. No entanto, a resposta estava no dia seguinte. Então, essa realidade que nos cerca sempre existiu. Só que o detalhe, as crenças surgiram embasadas nos ensinamentos de Jesus ou em outros missionários que trouxeram a luz das verdades, seja na China, na Índia. Mas vamos falar de Jesus na doutrina cristã. Jesus não trouxe nenhuma religião, é um grande equívoco ainda. As religiões que surgiram em cima do cristianismo que trabalharam as suas lições e criaram, né, as suas ideias, as suas interpretações em cima dos ensinos do Cristo. Daí surgiram essas divergências religiosas, né? Hoje existe mais de 1000 religiões cristãs. Basta pegar no Google. E cada um achando que daquela maneira é melhor, entende melhor, se compreende melhor. Então não é Jesus o culpado, entre aspas, de toda essa briga, essa desigualdade, né? Essas divisões dos homens que criam casas religiosas. Mas a doutrina pode estar em toda parte. Jesus pregava na beira do mar, raramente pregou num templo. Não há relato de Jesus pregando de tempo em tempo. Geralmente era junto à montanha, ao mar, junto ao povo.
E ele mesmo disse, um dia virá em que Deus não será adorado nem lá no templo de Jerusalém, nem aqui, nem acolá. Porque Deus é espírito. Então já desmistificou a ideia de Deus como um ser humano, com as nossas tendências negativas ou positivas. Tudo isso Jesus veio fazer, mas principalmente veio também, após a cruz, provar, através de fatos, que a vida continua quando o corpo sofre a agressão do fenômeno da morte. Jesus foi assassinado, crucificado injustamente. A cruz era a pena máxima de Roma aos bandidos, aos salteadores, aos que desafiavam o poderio romano. E Jesus não fez nenhuma, apenas, né? Então, mas o objetivo de ser crucificado e voltar era para provar, então, que a morte não é esta aniquilação total. Podemos matar o corpo, mas o espírito é indestrutível. E Jesus volta. Então, os mortos não se podem comunicar? Mas como é que Jesus voltou? Como é que Moisés se comunicou? Elias se comunicou, se já tinha morrido muito antes do Cristo. Então, o Espiritismo é uma doutrina, não veio para combater outras crenças, mas veio para nos chamar a atenção do uso da razão, para que possamos entender o que nos aguarda na realidade da vida que continua. E essa realidade que a vida continua já existe nessa crença milenar, a qual muitos de nós hoje aqui, né, porque eu posso dizer que desde pequeno eu vim de lar espírita. Então, desde pequenininho eu fui criado no movimento espírita, mas eu sei que muitos espíritas de hoje vieram de outras crenças, né? E essas outras crenças, principalmente, vieram da doutrina católica, a crença que fala que a vida continua, mas continua de uma maneira assim bem difícil, né, de ser aceita hoje, de ser assimilada. Tanto é que já existe até modificações nesse conceito na própria igreja atualmente hoje. Se entrarmos no Google e perguntarmos como é que a igreja vê hoje a crença de céu e inferno, em relação, comparando com o século XIX de Kardec, século XVIII, houve mudanças fantásticas na interpretação do céu e do inferno. Hoje o catolicismo já se aproxima do espiritismo, já diz que céu e inferno não é mais lugar circunscrito. Não estou inventando, procure lá no Google. Hoje o adepto já entende como situação íntima, estado íntimo do ser, esteja ele na matéria ou fora da matéria que o Espiritismo explica. Então, céu e inferno é estado consciencial. Mas eu vou ler aqui como essa ideia é tão forte, que chegou até Kardec no século XIX, que o nosso tempo avança, e diz assim, Kardec, no livro Céu e Inferno, no seu início. Todas as religiões que existiam na época de Kardec, porque fica bem claro que todos que chegariam ao movimento espírita, a doutrina trazida por Kardec com o lançamento dessa obra Luz dos Espíritos, no século XIX, no dia 18 de abril de 1857, todos que se interessariam pela ciência espírita veriam como Kardec de outra crença. Trariam a bagagem do aprendizado, do conhecimento que a crença que pertencia fazia parte. Kardec não era católico, era de outra crença, né, mas de ramificação católica. Então imagina, trabalhados até os 55 anos com a ideia de céu, castigo eterno, sofrimento, penas, chamas infernais, e céu de harpa, anjos tocando, contemplando Deus de braços cruzados, infinitamente, que monotonia, né? Essa era a ideia do céu e inferno na época de Kardec. Céu, eleitos, aqueles que cumpriram os ensinamentos da religião qual faziam parte, obedeceram seus rituais, assistiram missas, fizeram promessas, cumpriram votos, toda a ritualogia do movimento faziam parte. Viviam e tentavam pôr em prática as lições do Cristo. Então passaram a vida se dedicando à religião a qual acreditavam. Desencarnando, deixando o corpo, iam imediatamente para o céu. Mas quem contrariava tudo isso, quem não acreditava, quem zombava, quem se equivocava, cometia crimes, que fosse, morreu, ia direto, e não era, né, o céu sempre era para cima, o inferno era para baixo. Então o inferno era conhecido na época como fosse no centro da Terra, porque a Terra tem aquele magma, aquele calor todo. Então o céu, o inferno, lugar de fogo eterno, só podia ser no centro da Terra, tinha fogo sempre crepitando. E essa ideia
passou de gerações até chegar a Kardec. E quando o Espiritismo surge, ele o que vai bater de frente com essas duas ideias. Não foi fácil a tarefa de Kardec, porque todos que vinham conhecer a doutrina, que era uma ciência, traziam essa ideia forte, que até hoje ainda permanece. Converse com um católico para você ver como é que é. Embora, como eu falei, já está modificada agora a ideia de lugar circunscrito. O Vaticano já não ensina mais assim. Já abriu, né, passou-se o tempo, se evoluiu, e estão chegando já a essa visão comum à doutrina espírita, que isso é inferno, é estado de consciência. Mas só para ver o que diz Kardec. Todas as religiões admitiram igualmente o princípio da felicidade e da infelicidade da alma após a morte. Então todos afirmam isso. Acabou nosso tempo aqui. Deixando esse corpo, a alma que é imortal será feliz ou infeliz, onde quer que vá, onde quer que se encontre. Nós sabemos na luz espírita que não vamos para lugar circunscrito. Os espíritos estão por toda parte, ao nosso lado, vendo, nos observando. Assim como nós aqui podemos estar agora, como estamos aqui, devemos estar não infelizes. Nós estamos felizes por estar aqui, né, repartindo esses conhecimentos. Eu não me sinto infeliz aqui agora. Estou feliz de poder repartir com vocês. Então esse é um estado que eu estou íntimo, de felicidade. Não estou triste. Mas há momentos que nós estamos em ambiente que é ao contrário. No hospital. Quem está no hospital agora está triste. Está enfermo, está doente. Então, aqui eu posso dizer que seria um céu. Que céu significa esse momento de felicidade. E inferno é quando a nossa mente, toda a nossa estrutura está envolvida em sofrimento, em dificuldades, em problemas. Seja o tipo de problema que for. Não se fala de inferno astral? Pois é. É tudo questão de simbolismo. Então diz Kardec, né? Então toda religião admite isso, que após, né, a morte, ou por outra, as penas e gozos futuros, vida futura, que se resumem na doutrina do céu e do inferno encontrada em toda parte. Então aqui é século XIX, Kardec falando a respeito dessa crença. No que elas diferem, essencialmente, é quanto à natureza dessas penas e gozos, principalmente sobre as condições determinantes de uma e de outras. Então cada crença tem uma interpretação diferente, até chegar ao Espiritismo, né? Daí os pontos de fé contraditórios, dando origem a cultos diferentes. Essa separação que já existe em mais de 1000 religiões cristãs. E os deveres impostos por esses, consecutivamente para honrar a Deus e alcançar por esse meio o céu, evitando o inferno. Esse é o objetivo de toda religião, trazer uma doutrina moral que traga ao adepto que escuta as lições que é trazida no ambiente a qual ele faz parte, por aquele expositor, pastor, padre, o que for, o rótulo que tenha, em que ele vai concitar aqueles que o ouvem com ensinamentos morais trazidos por Jesus, na sua clara interpretação. Muitas das crenças é ao pé da letra, não consegue ainda separar o espírito da letra. No Espiritismo já há essa preocupação, nós não nos apegamos à letra, mas sim à essência. O que aquilo realmente quer dizer? Só para encerrarmos, né, que nosso tempo urge ali, há uma passagem de Jesus também, porque os espíritas não têm Jesus, não acreditam em Deus, estão equivocados. Se há alguém que, no movimento, que diz que Jesus é sempre falado, sempre cultuado. Então, esse momento assim, que Kardec traz, ele é de suma importância. Mas nós vamos finalizar e voltamos ainda em Jesus para dar mais um exemplo que está lá no Evangelho, que às vezes a gente já passou por ele e não se tocou dessa questão de tirar o espírito da letra. A figura, o real sentido das palavras do Mestre, que há 2000 anos nos foram trazidas e que só no século XIX, através do surgimento da doutrina, é que ela vem então tirar aquele véu, aquela alegoria, porque Jesus falava em parábolas, né? Verdades que não era possível ser assimilado pela maioria. Com os apóstolos ele até abriu o leque, mas na intimidade. Quem duvidar, adquira a obra Boa Nova, e nós vamos ver ali através de Humberto de Campos 30 relatos das conversas íntimas
que Jesus tinha com os discípulos após a pregação do povo lá fora. Que os apóstolos vinham com dúvida, porque tudo era novidade. Então a passagem no Evangelho que Jesus frisa assim, né? Se teu olhos, é mau, só vê maldade, arranca-o. E se olhar o pé da letra, Jesus está dizendo, então não consigo ver coisa boa, só vejo, né? Tem pessoas que é assim, né? Só comento mal. Até tem um fato curioso que eu observo nos ônibus, quando pego o ônibus, eu gosto disso. Eu sento e espero as pessoas sentar na minha frente ou atrás. E aí agora sim, eu me concentro em estar na minha frente e atrás. E geralmente, quando está em duas pessoas, sempre, se são conhecidos, estão conversando. Mas não tem uma vez que eu não fiz essa experiência, ouvindo o diálogo dessas pessoas, o que eles estavam conversando. E é triste, porque raramente estão falando bem de alguém. Estão apontando os erros, as quedas da pessoa. Jamais estão elogiando, porque nós ainda só vemos o defeito no outro. E não vemos nada em nós. Nós somos o bom. Então Jesus diz, teu olho é mau, que te leva a cometer, ver só essas imperfeições à tua volta, arranca-o, porque mais vale entrares na vida sem tê-los, do que tê-los e ser motivo de escândalo, causar todo esse processo aí dessas mazelas, dessas ideias negativas. E ainda avança com outro órgão. Se tuas mãos são más, arranca-os, cortas, porque mais vales entrares na vida sem tê-las, do que tê-las e ser motivo de escândalo. Ou seja, o espírito, quando retorna ao mundo espiritual, que aqui na matéria, fazendo uso do seu livre-arbítrio, do seu corpo perfeito e sadio, usa os órgãos para causar o mal, o sofrimento, o crime, a matança, a calúnia, a voz, o ouvido, seja o órgão que for, quando retorna à dimensão espiritual, findando o seu tempo de experiência na matéria, eis que a consciência o acusa. Ele estiver num completo inferno consciencial. E rever os quadros em que faliu, em que cometeu o crime, porque o crime jamais fica encoberto. Alguém pode tirar a vida de alguém aqui, e a polícia jamais descobrir quem foi o assassino, mas o criminoso sabe que cometeu o ato, carrega consigo essa mancha, esse pecado original que se fala nas religiões. Esse é o pecado original. A lembrança dos equívocos, dos nossos erros, das nossas quedas, nessa existência e existências atrás. Aí está muitas vezes a resposta do porquê que em determinado momento da nossa vida surge essa doença que dominou a Terra hoje, no século XXI. Depressão. Por que de repente caímos numa tristeza profunda? Não queremos mais saber da vida, nos escondemos no quarto, na escuridão. Porque houve um momento em que a consciência trouxe de volta alguma reminiscência forte para que pudéssemos trabalhar nesse isolamento que causa dor e sofrimento a nós e à família, alguma coisa que é muito forte no nosso compromisso com a lei divina. Então o Espírito, quando volta à dimensão espiritual, revendo suas quedas, ele que ao programar um novo retorno a um novo corpo de carne, pede, meu Deus, se eu vier com meus braços perfeitos, com meus olhos perfeitos, com o dom da voz, o dom da locomoção, que eu então venha, Senhor, com esses sentidos bloqueados, cortados, anulados, para que assim eu não cometa os mesmos erros. E muitos pedem dessa forma. Isso é a visão da doutrina espírita. Céu e inferno é consciencial. Nós vamos encerrando dizendo que o nosso próprio tema será então esse tema parte 2, né? Penas e gozos futuros. Tá? Muito obrigado, que Deus nos ampare a todos.